Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então paramos aqui na última aula, né? Ficou faltando falar um pouquinho do histórico, mas antes disso, vamos voltar lá um pouquinho, quando a gente estava falando da dinâmica do equipamento, né? Vamos voltar. Aí, ó. Ficou faltando do modulador aqui, né? Então tem a lâmpada que emite radiações muito específicas e que o meu analito de interesse vai absorver todas essas radiações específicas, né? Lei importante da espectroscopia: aquilo que eu emito é a mesma coisa que eu absorvo, certo? Por isso que eu uso lâmpada do metal que eu quero analisar, certo? Só que ficou faltando aqui, no meio do caminho tem um modulador, né? O modulador serve para descontar a interferência de emissão, certo? Ficou faltando, é um pequeno detalhe que a gente já discutiu em vídeos anteriores. Uma outra coisa que ficou faltando, né, que vocês vão sentir dificuldade ao ver os vídeos que eu vou mandar posteriormente, as próximas atividades lá embaixo, elas vão trazer vídeos com o histórico da espectroscopia e com o equipamento funcionando, né? Eu fiquei meio em dúvida, eu faço o vídeo em cima do vídeo, mas aí, sei lá, pode dar problema de direito autoral, então, porque normalmente o que é que eu faço? Qual que é a dinâmica de mostrar o equipamento para a sala? Quando eu dou aula presencial, né? Eu vou mostrando o vídeo, né? E aí a moça vai falando, mostrando as partes do equipamento e eu vou fazendo intervenções. Eu poderia fazer isso, mas eu não sei se dá problema de direito autoral, um vídeo em cima de outro vídeo, né? Então eu vou deixar o vídeo nu e cru. Qualquer coisa, se vocês sentirem dúvidas, pode perguntar para o tio, ok? Mas vocês vão ver no vídeo que o absorção atômica, o equipamento, tem tipo um carrossel aqui, parece um tambor de revólver, aqui ó, onde pode encaixar várias lâmpadas ao mesmo tempo. Então quando você vai, isso é para o laboratório que faz análise de muitos metais ao mesmo tempo. Então sei lá, hoje eu vou fazer análise de ferro, zinco, manganês e estrôncio. Então eu boto lá a lâmpada do ferro, do zinco, do manganês e do estrôncio. Boto lá no meu carrossel de 6, no meu tamborzinho, né? E aí quando eu passo a minha amostra, primeiro eu faço a análise de ferro na amostra, então ele bombardeia a amostra com a lâmpada de ferro. Depois eu peço para ele girar o carrosselzinho para fazer a análise do outro metal, depois do outro, né? É um sistema muito mais interessante e inteligente do que toda hora eu venho, tiro a lâmpada do meu metal, ponho a lâmpada de outro, certo? Então, só para complementar o que a gente tinha visto, né? Então, a absorção atômica tem tudo isso, mais um sistema de modulação aqui que serve para descontar o sinal de emissão, que eu não tenho como controlar, certo? Muito bem. Então, professor, você não explicou a análise quantitativa, como é que eu faço? Fica tranquilo, é igualzinho. Eu vou deixar exercícios agora no final desse vídeo e aí você vai ver que é o mesmo sistema, tá? Só muda que o processo todo é dentro do equipamento de absorção atômica, mas o método de quantificação é igual, por isso que eu não vou explicar. Histórico. A história da espectroscopia de emissão e de absorção atômica andam juntas, tá? Então, eu não vou ficar falando muito aqui nos detalhes sobre o histórico, mesmo porque os vídeos que o tio trouxe para vocês tratam disso muito bem, tá? Então, tem lá o Isaac Newton, que primeiramente decompôs a luz branca. Você tem o Christian, físico holandês, que apresentou a teoria ondulatória da luz. Tem toda uma parte histórica envolvendo a espectroscopia. Construção de grades de difração, né? Os vídeos vão trazer isso com muito mais tranquilidade para vocês. Por isso que eu vou passar meio que por cima dessas coisas, tá? Aí, linhas escuras no espectro contínuo solar, aqui é bem importante, né? Então, a história da espectroscopia, ela em algum momento, ela se mistura com a astronomia, né? Então, para o olhar para os céus, né? Aquela coisa de olhar para o Sol, para as estrelas, como é que a gente faz a análise química de uma estrela, né? Como é que a gente sabe o que tem lá, né? Isso tem a ver com a espectroscopia, tá? Então, observação de linhas escuras do espectro do Sol, né?
Em 1859, o Bunsen desenvolveu um queimador no qual observava a intensidade de emissão dos elementos. Eles reconheceram que as linhas negras do espectro contínuo, descritas por Wollaston e posteriormente também observadas por Fraunhofer, coincidiam com as linhas de emissão, né, de sais introduzidos em uma chama. Então, as linhas de emissão coincidiam com as linhas de absorção. Trabalhando juntos, estudaram o espectro de emissão de uma amostra cujas linhas espectrais não correspondiam a nenhum elemento conhecido. Eles denominaram césio, pois o espectro de emissão apresentava linhas azuis, né? Então, são coisas aqui que o tio está trazendo para você e que você pode perfeitamente ler aí sozinho, tá? Com calma e comparar com os vídeos que o tio está passando. Esses pesquisadores deram um passo decisivo para a espectroscopia de emissão em chama, ao reconhecer que linhas espectrais emitidas por metais ocorrem em comprimentos de ondas definidos, independente dos ânions que estão em solução, né? Em 1860, Bunsen e Kirchhoff, nossa, é difícil de falar esses nomes, demonstraram para um grupo de geólogos como identificar elementos como ferro, cobre, chumbo, sódio e potássio em minérios através da coloração da chama em um queimador especialmente designado e atualmente denominado bico de Bunsen. Posteriormente, construíram um espectroscópio, que está aqui, que eu mostrei no início, né, que é o espectroscópio que a gente usou para entender aquelas linhas de emissão e de absorção. Isso nós já vimos, né? Desenvolveram também a lei fundamental da absorção atômica, né? Todos os corpos, a lei fundamental é essa, todos os corpos podem absorver a radiação que eles próprios emitem. Depende da energia que eu forneço para o corpo, né? Se eu forneço uma energia fria, eu coloco o átomo no estado fundamental, capaz de absorver energia. Se eu forneço uma energia quente, o elétron dele salta, na hora que relaxa, ele emite, né? E essa energia emitida é justamente igual à energia, né? O pacote de energia emitido é exatamente igual ao pacote de energia que ele mesmo absorve. Muito bem. Em 1868, realizaram estudos sobre o espectro solar durante os eclipses. Esse rapaz aí, o Pierre, acoplou uma luneta a um espectroscópio e identificou o hidrogênio como principal elemento, né? O Norman, na mesma época e com o mesmo sistema, analisou o espectro de linhas do Sol e identificou um novo elemento, ao qual denominou hélio, em homenagem ao deus grego do Sol, né? Então, essa história é bem conhecida na história da química, que o hélio ele foi encontrado primeiramente no Sol, depois aqui na Terra. Apenas em 1895, o elemento hélio foi identificado na Terra pelo escocês William. No século XX, houve um grande avanço na espectroscopia atômica, desenvolvendo os instrumentos de absorção e de emissão atômica separadamente. Então, foi só lá no século XX que a história da espectroscopia atômica foi dividida em espectroscopia de emissão e de absorção atômica, tá? Então, elas caminharam juntas até o século XX. Inclusive, o argumento do tio no início do processo aqui de ensinar vocês na absorção atômica, o argumento foi muito embolado, né? Junto, para que você entendesse aquelas raias de emissão e de absorção, né? Para entender o equipamento de absorção atômica. O equipamento não traz nada daquilo, gente. Ele já vem com... Quando você entra dentro do laboratório, ele já diz para você, é análise do sódio. Bota lá, programa teu equipamento para deixar passar, um monocromador, deixar passar só o 589 nanômetros e deixa tocar análise, certo? Toda essa parte de entendimento de por que é o 589, porque é aquela raia de maior absorção e de maior emissão, portanto, vai me dar maior sensibilidade, que é uma raia única, que só o sódio absorve, portanto eu terei uma seletividade muito grande na minha análise. Todo esse argumento é só olhando para os espectros de emissão e de absorção, onde você vê, né, compara lá, percebe que o sódio, aquela é uma raia única do sódio, né? Então é uma impressão digital do metal. Muito bem. Esse Alan Walsh,
ele, no século XX, ele desenvolveu o primeiro equipamento de absorção atômica. Olha lá que legal. Eu vou aproximar a câmera para vocês. Olha lá. Então, você tem aqui a lâmpada de um metal, ó, né? Aí você tem aqui um conjunto de lugares onde passa... Você tem aqui, acho que é uma fenda. Aqui você tem um queimador. Ó que legal aqui, ó. Aqui é o processo de nebulizador que vai jogar a solução metálica lá para a chama, né? E o caninho aqui, ó, tira um pouquinho da amostra de um copinho de café de cafezinho, ó. Café de cafezinho é dureza, né? Um copinho de café, tá? Então a minha amostra, a sua amostra você coloca aqui, ela é sugada para dentro de um queimador, né? A luz do metal que eu quero analisar bombardeia esse caminho óptico, que é justamente a largura da chama, e joga isso para dentro de uma câmara escura. E aí tem um sistema, essa câmara provavelmente deve ter um monocromador aqui, ou um sistema de filtros para deixar passar só a radiação de interesse, né? E aí tem um sistema de detecção aqui, né? Bonitinho, é um equipamento bem antigo. É legal de ver essas coisas. Vantagens e desvantagens do sistema, né? Vantagens. É um equipamento bem sensível, tem uma grande abrangência de elementos que podem ser analisados, por volta de 70 elementos da tabela periódica, tá? É uma técnica elementar. Ele não vai pegar moléculas, ele destrói as moléculas. É uma técnica que usa alta temperatura, portanto vai destruir tudo que tem ali e vai pegar elementos, tá? Então ele pega por volta de 70 elementos. Tem um baixo custo de aquisição, né? Quando comparado a espectrômetros que podem chegar a 800 mil e 1 milhão, tá? Então você pode adquirir aí uma absorção atômica por volta de 30 mil a 150 mil. Não sei se esses valores estão meio desatualizados, né? Esses slides não foram atualizados agora para o período remoto, ok? É uma técnica robusta e o equipamento de fácil utilização. Desvantagens. Análises monoelementares, só é possível analisar um elemento de cada vez. Interferências químicas causadas por amostras com matrizes muito complexas. O processo de preparação da amostra, que muitas vezes não é tão simples, pois a amostra tem que estar líquida, né? Então, quando eu vou para análise de ligas, eu tenho que primeiro abrir a liga metálica, né, com ataque ácido, deixar esses metais na forma de cátion ali, né? Então tem uma liga de níquel, ferro, mas não sei o que. Então eu ataco isso, eu quero fazer a análise do níquel. Então ponho lá a lâmpada de níquel, né? Primeiro eu faço um ataque ácido na amostra, solubilizo, né? Faço uma diluição adequada de modo a não atacar o meu equipamento, certo? E aí eu jogo o níquel lá para dentro, junto com outros metais. E a lâmpada de níquel é bem seletiva. Ela vai utilizar as raias que o níquel vai absorver. Exercícios agora, então vai ficar uns exercícios para casa, o tio não vai resolvê-los. Por quê? Porque vocês já entenderam como é que faz. Vocês já entenderam como é que faz o exercício de curva de calibração, ponto único e adição de padrão. Então tá lá, exercício 1. Vamos ler aqui rapidamente para você ver como é que você já aprendeu a fazer. Ó. O lítio pode ser determinado por absorção atômica mediante a utilização de 678 nanômetros. Ó, esse é um dado que você não vai utilizar para nada, mas é importante para você entender. Ó. O lítio, a lâmpada de lítio emite vários comprimentos de onda, né? Provavelmente, aquele que me dá a maior sensibilidade e a maior seletividade, ou seja, aquele que é único para o lítio, né? Como é que eu sei disso? Olhando para a literatura, esses estudos todos já foram feitos. Então, o comprimento de onda que me dá a maior sensibilidade e seletividade é 678 nanômetros. Esse é o significado dessa informação. Muito bem, então vou bombardear minha amostra com esse comprimento de onda.
Diluindo 1 ml de sangue do paciente com 9 ml de água destilada, a absorvância lida para a amostra foi de 0,38. Então, a gente vai fazer esse probleminha, ele está trazendo um caso onde a gente vai fazer análise de lítio no sangue. Como é que ele fez a preparação da amostra? Pegou 1 ml de sangue, diluiu com 9 ml de água destilada. Aqui ele não fala, mas provavelmente ele precipitou qualquer coisa lá do sangue, né? Colocou numa centrífuga, deixou só a parte aquosa do sangue para fazer análise, né? Porque senão você entope o equipamento lá. Tá? Ele não descreveu aqui essa parte de detalhes a respeito da preparação da amostra, não tem problema nenhum. O fato é que foi diluído 1 ml de sangue com 9 ml de água destilada, tem todo um processo de preparação para deixar essa solução bem fluida, para colocar dentro do absorção atômica e que o exercício não trouxe para a gente. Tá? E aí ele só está trazendo os resultados aqui. A absorvância lida para a amostra foi de 0,38. Qual a concentração do lítio no sangue do paciente? Então ele fez lá uma curva de calibração, preparou lá padrões, né, de várias concentrações de lítio e fez a leitura de absorvância para cada um deles, certo? Aí fez a leitura da amostra, que deu 0,38, tá? Tá? Então, por regra de 3, a gente poderia, ou por ponto único, a gente poderia dizer que a concentração está aqui, né? Mas é para fazer por curva de calibração, tá? Lembrando que tem um pequeno detalhe, né? Ó, aqui está em milimol por litro, tem um pequeno detalhe. A amostra que foi passada, que me gerou essa leitura de 0,38, que está nessa faixa aqui, ela foi diluída inicialmente, 1 para 9 ml de água, né? Então foi uma diluição de 1 para 10 no total. Então eu tenho que fazer um CVCV, né? Essa concentração encontrada pela curva de calibração é a concentração da minha amostra diluída. Foi a amostra diluída que eu joguei dentro do equipamento. Eu tenho que fazer um CVCV no final para achar a concentração de lítio no sangue. Então esses detalhes que você precisa se atentar. Por isso que eu gosto de ler o enunciado com vocês de um ou outro exercício para fazer esse alerta, ok? Todo mundo entendeu? Então, exercício 2, você faz na sua casa. Exercício 3, você faz na sua casa. Exercício 4. Esse daqui é o método do ponto único, tá? Tem várias amostras. Amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4 e amostra 5. Para dar bastante trabalho. Exercício 5. Pessoal, aqui, ó, se você quiser fazer no exercício 4, se você quiser fazer só da letra A e B, pode fazer, tá? Para entregar pro tio, senão fica muito trabalho. Ó, mas tem um enunciado aqui no fundo que vai te ajudar a responder, ó. Então, o padrão é um só que ele passa. O padrão. Aí depois ele vai passar uma carambada de amostras, tá? Você tem que utilizar esses dados para passar cada uma das amostras pelo método do ponto único. Exercício 5, tá? Tem lá a respostinha já. E exercício 6. Esse aqui, ó, é um método de adição de padrão. Então, ó, tem um exercício de adição de padrão, tem um exercício de ponto único com várias alternativas, né, com vários letra A, B, C, D, F, G, H e J para você resolver, e o resto é tudo curva de calibração. Beleza, gente? Bom, então eu vou ficando por aqui. Esse daqui é o exercício 6 ainda. Eu vou ficando por aqui. E, gente, é assim, para complementar essa teoria toda que a gente viu nas aulas teóricas, a gente precisa dos vídeos que trazem lá um histórico. Tem 2 vídeos da parte histórica da espectroscopia atômica que são bem interessantes, e tem mais alguns vídeos que mostram a operação do equipamento, a moça mostrando para a gente o equipamento por dentro, né? E eu acho que isso complementa muito bem a aula, para que você possa sair desse curso sabendo, entendendo como é que opera um equipamento de absorção atômica, como é que ele funciona por dentro,
quais são os princípios teóricos que estão por trás dessa técnica, tá? Então é isso, gente. A parte teórica que eu tinha para falar para vocês é essa. É só isso que tem para falar? Não, tem muita coisa, mas a gente tem que fazer um recorte, ok? Beijo, beijo e até a próxima atividade.